6 horas 30 minutos de volta com o Manhã no Ar. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está esperando a gente por lá. Olá, Emanuel, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos que estão te acompanhando aí na audiência do Manhã no Ar. Emanuel, hoje a gente fala da capa do jornal A Crítica, dia D para o polo de concentrados aqui no Amazonas, dia D lá no Senado, que é onde vai acontecer a votação. A gente está falando daquele decreto do governo federal que atinge diretamente o polo de concentrados, que produz bebidas, né, os refrigerantes aqui na nossa região. Para contextualizar aqui o nosso telespectador e ouvinte, para conseguir dar os 43 centavos de desconto ali no diesel, o governo federal fez algumas medidas, entre elas essa que reduz a questão de imposto para o polo de concentrados. Reduz os incentivos, né? Iguala os incentivos aqui do Amazonas como dos outros estados da federação. E isso ameaça diretamente muitos empregos. Os senadores do Amazonas estão tentando reverter essa situação. Exatamente. Adriane, na verdade a gente começou essa edição do FM O Dia Notícias conversando com o Antônio Paulo, que é o correspondente do jornal A Crítica lá em Brasília e que produziu essa reportagem de capa. E só para complementar um pouco isso que você disse, quando o governo federal iguala o imposto para todo o país, ele retira os incentivos da Zona Franca de Manaus. Ou seja, qualquer indústria pode se instalar em todo o país, porque afinal de contas vai ser o mesmo imposto e a indústria vai procurar, logicamente, um local que esteja mais perto dos grandes mercados consumidores e onde exista uma logística melhor. Agora, na prática, isso também significa para os empresários do setor ou para o setor de concentrados do Polo Industrial de Manaus uma redução do incentivo de em torno de 20% para 4%. Ou seja, os incentivos que antes eram 20%, com esse decreto do presidente Michel Temer, caem para 4%. A expectativa de hoje é que o Congresso, que o Senado vote esta medida. O que exatamente os senadores poderão votar hoje? Um decreto, são dois decretos, o de número 57 e o de número 59, de autoria dos senadores, da senadora Vanessa Graziotin, do senador Eduardo Braga e também subscrito pelo senador Omar Aziz. Esses decretos legislativos têm o objetivo de derrubar o decreto presidencial expedido pelo Michel Temer, que diminuiu os incentivos para a indústria de concentrados. O Antônio Paulo estava explicando para a gente que a agenda do Senado está apertada, até porque amanhã o Congresso talvez não funcione. Então, existe inclusive a possibilidade de essa audiência não ocorrer. E mais, esse período do mês de junho é um período em que a maioria dos senadores do Nordeste tem alguma agenda nos seus estados de origem. Isso também pode ser um fator que atrapalhe esta votação. Agora, se a votação ocorrer, é possível que a bancada amazonense receba o apoio de senadores de pelo menos 7 estados da região norte, com exceção do senador Romero Jucá, que é o líder do governo, apesar de ser da região norte, ser senador pelo estado de Roraima. O Romero Jucá deve defender a proposta do governo, que diz, entre outros argumentos, que a renúncia fiscal no polo industrial de Manaus é de cerca de 29 bilhões de reais por ano. Ele fala que a indústria de concentrado recebe um incentivo, a renúncia fiscal da indústria de concentrados é de cerca de 3,8 bilhões de reais por ano. Aí o argumento do governo é o seguinte, de que a renúncia de 3 bilhões, mais o que essa indústria consome em termos de insumos, chega a cerca de 700 milhões de reais. E desses 700 milhões de reais, algo em torno de 200 milhões é o que é comprado, é o que é gastado com insumos no estado do Amazonas. Aí o governo diz que aquilo que é dado como incentivo não retorna em forma de investimento. Agora, dados da indústria de refrigerantes e de bebidas não alcoólicas indicam que
14 mil empregos diretos dependem do polo de concentrados, que é o terceiro maior segmento do polo industrial de Manaus, fica depois da indústria de produtos eletrônicos e depois do polo duas rodas, em seguida vem a indústria de concentrados. Esses são os dados da Associação da Indústria de Bebidas Não Alcoólicas, de refrigerantes. Agora, um estudo da SUFRAMA, isso o Antônio Paulo coloca bem na matéria do jornal A Crítica, mostra que, na verdade, esta indústria emprega de forma direta e indireta mais de 100 mil empregos. São mais de 100 mil trabalhadores que dependem desta indústria de forma direta ou indireta. Se a indústria de concentrados de Manaus perder competitividade, esta indústria pode sair daqui, porque Manaus... Aqui existem dois fatores principais, que é justamente o incentivo fiscal, na forma da renúncia fiscal, e também a questão ambiental, o retorno, e as empresas compartilham desses valores, mas a gente não tem logística. É caro trazer os insumos e também exportar os produtos daqui para os grandes centros consumidores. Tirar a competitividade do polo industrial de Manaus pode afetar diretamente e fazer com que essas empresas saiam daqui. E um outro detalhe que também está na reportagem do Antônio Paulo: o polo de concentrados aqui de Manaus é responsável por mais de 90% do que é produzido em termos de refrigerantes e de bebidas não alcoólicas em todo o país. Então seria um impacto muito grande. Se essa votação ocorrer no Senado, é necessário a maioria simples, ou seja, dos 81 senadores, é preciso que 41 estejam presentes e que a maioria dos presentes, a maioria e mais metade e mais um, aprove a proposta da bancada amazonense, aprove o decreto legislativo que tem por objetivo derrotar aí a medida do governo. Depois de aprovado no Senado, a briga não termina. Essa decisão precisa ir para a Câmara dos Deputados, para um outro embate. Só aí o Congresso Nacional pode, então, promulgar aí os decretos legislativos. Adriane Diniz. É uma situação muito crítica, né, que a gente está enfrentando agora. A primeira vitória da bancada amazonense foi conseguir a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, como você bem falou, agora passa para análise no plenário e, se aprovado, para a Câmara Federal, onde a disputa acaba sendo desigual, né? Porque no Senado tem 3 senadores para cada estado. Quando você vai para a Câmara Federal, é por representatividade de eleitor. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tem 70 deputados federais e a gente só tem 8. E o que conta não é a bancada na votação, é 1 por 1, e vai ser o voto de cada uma dessas pessoas que está sendo representada ali. E assim, ao mesmo tempo que a gente perde, alguém vai ganhar com isso. Então é interessante para os parlamentares de outras regiões que esses incentivos não sejam dados para a gente e que essas empresas que hoje estão aqui gerando empregos diretos de 14 mil e indiretos de 100 mil possam ir para seus estados, para que cada um possa ter ali, possa falar sobre o que trouxe para o estado de investimento, mão de obra, emprego, renda. E aí a gente fica numa situação muito crítica, né? Porque quando afeta algo desse tipo, por exemplo, uma empresa que saia daqui, que emprega 14 mil pessoas, que vá para outro estado, ela cria uma crise de subsistência dessas pessoas e de todos os outros serviços, né? Que o comércio vai ter uma queda, são as pessoas que estão lá na ponta vendendo refrigerante nas tabernas, nos comércios, enfim, é um problema muito grande. A gente espera que isso seja revertido hoje lá no Senado. Isso se a votação acontecer, Manuel. Então a gente vai ficar acompanhando e amanhã traz mais detalhes para isso para os nossos ouvintes e telespectadores. Ótimo dia para você. Para você também, Adriane Diniz, bom dia. Até mais, até amanhã. E agora a gente traz as oportunidades de emprego disponíveis hoje no Cine Manaus. São 18 vagas a serem preenchidas e a Thea Morel traz os detalhes de como concorrer a uma delas. Olá, Thea, qual é o nível de ensino exigido? Conta pra gente. Olha, Adriane, tem vaga para nível fundamental e vaga para ensino médio, mas como a gente fala, sempre é muito importante que a pessoa possa levar a carteira de trabalho até o momento em que ela for deixar o seu currículo para poder comprovar a experiência na área que a vaga está abrindo, né? Porque tem algumas vagas que são muito específicas. Um detalhe também muito importante é que essas vagas vão estar sendo disponibilizadas de 8 até as 2 horas da tarde no Cine Manaus, que fica ao lado da ouvidoria do município, ou seja, é no Cine da Praça 14, na rua Afonso Pena,
número 38. Além, claro, da carteira de trabalho para comprovar a sua experiência, quem for portador, quem for pessoa com deficiência, né, que é o correto de se dizer, precisa levar o laudo médico atualizado, 2017-2018, e é preciso levar aqueles documentos básicos que a gente está sempre falando aqui, né, Adriane? RG, CPF, é preciso levar os certificados de escolaridade, os certificados de experiência, se você tiver, carteira de reservista, caso você seja homem, enfim. Toda a documentação completa, inclusive um currículo falando da sua experiência profissional. Agora vamos para a lista de vagas, né? Tem pelo menos 3 vagas em 3 áreas diferentes. 3 vagas que eu falo, 3 vagas para cada área, viu, Adriane? São, no caso, motorista, operador de motosserra e auxiliar de limpeza. Esse auxiliar de limpeza vai trabalhar na área hospitalar. Tem outras 2 funções que tem 2 vagas disponíveis, cada uma dessas funções, que é auxiliar de cozinha e auxiliar de churrasqueiro. E as outras vagas, todas elas, têm apenas um cargo disponível, tem apenas uma função disponível dentro de cada empresa para o qual essas pessoas vão ser encaminhadas. São, no caso, consultor de negócios, projetista, auxiliar administrativo, essa vaga é temporária. Tem também operador de empilhadeira, líder operacional e operador de motosserra. Operador de motosserra são 3 vagas. Enfim, são realmente um número bem expressivo de vagas, de funções que a pessoa pode exercer caso ela tenha algum tipo de experiência. Agora, é muito importante você procurar, primeiro, a unidade certa do Cine, que é aquela ali da Praça 14, e segundo, ter em mãos toda a documentação necessária para concorrer a uma dessas funções. Adriana. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente volta a falar dos casos de polícia, porque câmeras de segurança registraram o momento em que pelo menos 10 homens armados saem do carro e começam a atirar. Esse caso aconteceu no bairro Lírio do Vale. Segundo a polícia, eles buscavam executar um foragido do sistema penitenciário, membro da facção carioca Comando Vermelho. O bando que atirou faz parte da facção criminosa Família do Norte. As imagens que você vai ver registradas por uma câmera de segurança aqui da Rua 7, no Lírio do Vale, a princípio você só veria em filme, mas isso tem acontecido aqui na cidade de Manaus. 3 carros chegaram aqui nesta rua. Foi na noite do último sábado. Observe que os 2 veículos passam primeiro, param na frente e aí os homens começam a sair. O 3º veículo se aproxima e mais indivíduos descem do carro. Aproximadamente 10, todos eles armados. O alvo? Aquela casa. Eles começam a atirar, alguns até se empenduram ali no portão, no intuito de encontrar uma brecha e conseguir atingir quem estava dentro. Outros até se esconderam aqui do lado de fora, com o objetivo de repente, não ser alvejado por um disparo que pudesse vir lá de dentro para cá para fora. Estão arrumando a frente da casa porque existem muitas marcas de balas e por isso é necessária uma reforma que está sendo feita. A polícia está investigando esse caso e já sabe que é uma briga entre 2 facções criminosas que trabalham com o tráfico de drogas aqui na cidade. Seria uma disputa pelo tráfico aqui nesta região da cidade. Esse caso, inclusive, foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. O delegado responsável não passou muitas informações sobre o que aconteceu, até para não atrapalhar as investigações que estão em curso. Mas já se sabe, por exemplo, a polícia suspeita de que o sobrinho de um traficante forte aqui do estado teria ligação com esta tentativa de execução que aconteceu aqui nesta Rua 7, que fica no Lírio do Vale, na zona centro-oeste aqui da capital. E a polícia trabalha para identificar os veículos, observe que tem até um táxi no meio deles, para poder então chegar até esses suspeitos. Inclusive, este homem acusado de participação, sobrinho de um traficante forte aqui da cidade, teria fugido do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 no dia 12 de maio. Fuga em que 35 detentos conseguiram sair do presídio. Este traficante, então, seria um desses foragidos.
E o suspeito de estuprar uma mulher grávida na Cidade Nova foi preso no estado do Pará. Por causa da violência com que o crime foi cometido, a vítima acabou perdendo o bebê. Quem conta os detalhes desse caso pra gente é o repórter Fred Costa, que já está ao vivo. Olá, Fred, muito bom dia. O suspeito vai ser transferido aqui para Manaus? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Essa é a expectativa da Polícia Civil aqui do Amazonas. Esse pedido já foi feito junto à PC lá do estado do Pará. O Márcio Romero do Nascimento foi preso ontem por volta de 12h30. Ainda no domingo, a polícia tinha recebido uma denúncia anônima de que ele estava escondido em uma casa. Os policiais, já sabendo dessa informação, foram ontem ao local por volta desse horário de 12h30. Assim que chegaram, o Márcio tentou fugir pelas residências vizinhas, chegou a pular os muros de 5 casas, entrou pelos quintais, mas não teve jeito. Ele acabou preso e levado para a delegacia de Juruti, que é o município lá do estado do Pará, onde ele estava escondido. Continua na delegacia e agora a PC daqui do estado está à espera dessa transferência que ainda não tem data para acontecer. Só relembrando, esse caso aconteceu na madrugada do dia 20 de maio, na Avenida Noel Núteus, num terreno baldio. Fica na Cidade Nova, na zona norte aqui da cidade. A vítima, como você bem disse, estava grávida de 12 semanas. Ela tem 34 anos e acabou perdendo o bebê por conta da gravidade do crime que ela acabou sofrendo. Na época, a polícia começou a investigar e teve acesso a uma imagem de uma câmera de segurança de uma drogaria. É que antes de cometer o crime, o Márcio foi até a farmácia para comprar preservativo e depois cometeu o crime. Ele estava sendo procurado, agora sim, já foi encontrado, inclusive a vítima aqui em Manaus, segundo informações, já teria o reconhecido. Então, agora a Polícia Civil está apenas à espera dessa transferência. Volto com você, Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. E ainda hoje a gente traz notícias ao vivo, direto da ilha de Parintins. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. É um instante só, não saia daí.